Boa tarde a todos. E não vos tenho falado aqui muito de sonhos, e eu também vou falar do meu sonho. Eu vou falar daquilo que é a minha paixão. Eu quero começar por vos propor um desafio. Quero que imaginem que, tal como eu, não percebem nada de futebol americano, nunca viram sequer um jogo na televisão. Agora quero que imaginem que vamos todos juntos até a América, vamos de avião, vamos ver um jogo de futebol americano. Chegamos lá, entramos no estádio, sentamos-nos e o jogo começa. Ora, passam-se 2 minutos e nós não vamos perceber nada do que é que se está ali a passar. Não vamos perceber porque é que eles usam aquelas proteções todas. Não vamos perceber porque é que a bola tem uma forma tão estranha, porque estamos habituados às bolas redondas do futebol e do basquetebol. Não vamos perceber como é que as linhas estão marcadas nos campos, nem o porquê da forma das balizas. Mas não há nada a fazer, o jogo já começou, as portas já fecharam e já não podemos fazer nada, já não podemos sair. Então continuamos a ver o jogo. Passa-se meia hora e ao fim dessa meia hora, se calhar já começamos a ter assim umas luzes do que está ali a passar. A primeira coisa que percebemos é que aquelas proteções, se calhar, até são muito importantes porque eles passam o jogo a apanhar porrada. E se calhar até percebemos que a forma da bola permite-a voar mais longe, o que até é bastante útil porque o campo é enorme. E então continuamos a ver o jogo porque ainda não percebemos nada daquelas estratégias e táticas que eles usam. Passa-se mais meia hora, o jogo está agora quase a terminar, e aqueles entre nós que são mais dados ao desporto e têm assim mais jeito para estas coisas, começam a perceber aqueles pormenores técnicos. Se calhar percebem que existem vários grupos de jogadores, um para o ataque, outro para a defesa. Se calhar até percebem as formações que eles usam quando estão assim a bloquear-se uns aos outros, etc. Entretanto, o jogo termina e nós saímos todos do estádio e vamos a falar com a pessoa que está ao nosso lado. E mandamos aqueles típicos bitites. Isto é, todos vimos o mesmo jogo e todos temos a nossa ideia do que é que se passou ali. Só que nenhum está assim muito certo. O que é que eu quero dizer com tudo isto? O que eu quero dizer com isto é que a física é isto. É isto que os físicos fazem. Tal como nós, que olhámos para uma coisa que nunca tínhamos visto antes, assistimos a uma coisa que nos era totalmente desconhecida e formulámos as nossas próprias ideias sobre o que se passava ali, os físicos também olham para o mundo, que para eles é uma realidade desconhecida, e também mandam os seus bitites. Ora, cada físico, no seu laboratório, formula as suas próprias leis sobre aquilo que se passa no mundo. E o que é que eles fazem depois? Eles vão testá-las, vão compará-las com a realidade e ver se elas batem certo. E deixem-me dizer-vos que a maioria das vezes isso não acontece. A maioria das vezes aquilo é completamente ao lado. Uma pessoa até se imagina como é que isto foi feito por um físico. Mas nessas alturas eles não têm outra hipótese, senão voltar ao seu laboratório, rever todos os seus passos e reformular a sua teoria, de modo a que esta preencha as falhas da anterior. E aí eles vão voltar a testá-la. E se calhar desta vez ela já se aproxima um pouco mais da realidade, embora não se encaixe na perfeição. Ora, todo este processo de tentativa e erro é um processo que exige muita criatividade, exige muita imaginação. E não chega a decorar um monte de fórmulas matemáticas, não chega a trabalhar números e operações, porque ninguém queria nada a partir disso. Eu penso que a primeira vez que tive contacto com esta noção foi quando eu era mais pequena, embora na altura não tivesse consciência disso. A minha avó um dia contou-me uma história e eu gostava de vos contar essa história a vocês. Era uma vez um rei de uma terra muito longínqua que tinha entregado a um ourives uma certa quantidade de ouro para ele lhe fazer uma coroa de ouro maciça. Quando o ourives lhe entregou a coroa, o rei tinha o pressentimento que tinha sido roubado, que o ourives tinha misturado prata na coroa para ficar com o ouro restante. Então ele chamou à sua corte um cientista e pediu a esse cientista que arranjasse uma forma de resolver o seu problema, de saber se o ourives estava a dizer a verdade ou a mentira, sem derreter a coroa. Então o que é que ele fez? Esse senhor não tinha a resposta na altura e então foi para casa e, segundo a história, ele foi tomar um banho de imersão e encheu um bocadinho demais a banheira. E quando entrou na banheira, viu que saía um pouco de água para fora. E então nessa altura ele ficou tão entusiasmado que saiu para a rua, a dar todo nu, Eureka! Eureka quer dizer descobri, e ele nessa altura descobriu a maneira de resolver o problema do rei. Ele descobriu que se mergulhasse a coroa e a quantidade de ouro que o rei tinha dado a ourives numa tina de água, e se o volume deslocado fosse o mesmo, então a coroa era feita de ouro maciço. Ora, eu penso que foi nesta altura que eu percebi que, afinal, a física não é chata, não é cinzenta, a física é criativa e os cientistas são pessoas tão criativas como qualquer artista. Além disso, as leis da física não são mais do que aproximações à realidade.
e nunca podem ambicionar a ser uma descrição exata do mundo, porque nunca o serão. Por muito que a ciência evolua, por muito que daqui a 100 ou daqui a 20 anos olhemos para trás e tomemos consciência de que o que na altura tomávamos como certo hoje é quase absurdo, mesmo nessa altura nós não vamos ter todas as respostas e os físicos não vão conseguir descrever um mundo na perfeição. Eu já sei o que é que estão a pensar. Estão a pensar, tinhas tanto por onde escolher, porque é que tinha que ser a física? E eu tenho-vos a dizer que eu escolhi a física porque a física foi a única ciência que me começou a explicar o mundo de uma maneira que eu pudesse entender. De uma maneira simples, clara. Isto porque nos explica os fenómenos de uma maneira básica e elementar. Também por isso, foi a única que me começou a saciar a curiosidade. E eu penso que poderia fazer o mesmo por qualquer um de vós. Porque a física não é só para os físicos. Não é só para cientistas que têm laboratórios que valem 10 vezes as nossas casas. Não é? A física é para todos, ou a física pode ser para todos. E não é preciso muito. Quer dizer, eu tenho 17 anos, eu estou aqui a falar de física, e não estou aqui a falar de física porque sei muito de física. Eu não sei muito de física. Eu estou aqui a falar de física porque a física é a minha paixão, e é isso que eu estou aqui para partilhar convosco. Aliás, não é preciso mais. Basta que vocês se deixem apaixonar. Basta que vocês deixem o bichinho da curiosidade crescer dentro de vós. E vão ver que nessa altura, quanto mais souberem, mais vão querer saber. Quanto mais virem explicado, mais vão querer ver explicado. E nessa altura, os vossos horizontes vão se abrir, vão se expandir. Porque vão passar a olhar para o mundo de uma maneira totalmente diferente. Vão olhar para a mesma coisa para a qual olhavam antes, mas agora vão ver mais além. E talvez isso vos torne mais felizes, quer dizer, a mim torna. Isto tudo porque a física, longe de ser só uma ciência, é uma maneira de olhar para o mundo, é uma maneira de estar na vida. É uma entre muitas, é certo. Temos a religião, a arte, a literatura, a biologia. São tudo maneiras de olhar para uma mesma coisa de perspectivas diferentes. E eu não estou aqui a dizer que a física é melhor, não estou a dizer aqui que a física é mais válida. Porque eu sei que não é, eu sei que não é. Eu estou aqui a dizer que a física é a minha maneira de olhar para o mundo, é a minha maneira de estar na vida, e é isso que eu quero partilhar convosco. Eu escolho olhar para o mundo e ver física, e acho aquilo que vejo tão belo como qualquer artista. A este propósito, Álvaro de Campos, um dos heterónimos de Fernando Pessoa, disse: o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. O que há é pouca gente para dar por isso. O binómio de Newton é uma fórmula matemática e a Vênus de Milo é uma estátua, é uma escultura muito conhecida que até está no Louvre. Apesar disto, eu penso que esta frase se aplica à física, porque eu acho que eu gosto de pensar que sou capaz de olhar para uma fórmula física ou para qualquer grande teoria física e ver tanta beleza como qualquer um artista. Gosto de pensar que isso me transmite tanta emoção e que isso apela mais ao meu sentido de beleza do que qualquer grande pintura ou escultura. A física é uma forma de arte, a física é uma forma de fazer arte. Também eu um dia, se tiver essa oportunidade, é óbvio que vou lutar por ela, não é? Mas se tiver essa oportunidade, gostava de, à semelhança de outros grandes cientistas, ser uma verdadeira artista. Gostava de usar fórmulas matemáticas e instrumentozinhos de laboratório, em vez de pincéis e tintas, mas ainda assim criar verdadeiras obras-primas. Obrigada.